os pensamentos acelerados. Mas esta palavra ela fala muito comigo, por quê? Porque Gideão, ele foi um exemplo de liderança. E talvez você esteja aqui nesta manhã, você não seja líder de nenhum ministério, de nenhum departamento, mas nós temos líderes aqui na igreja, de ministérios, de departamentos, que vai precisar ouvir esta palavra, liderança em tempos de crise. Mas se você não é líder de nenhum ministério, você é líder da sua própria vida. Consegue entender isso? Você é líder da sua vida, você manda na sua vida, você tem o controle da sua vida, você consegue batalhar pela sua vida. Lógico, na direção de Deus e na unção do Espírito Santo. Então esta palavra ela vai vir de encontro às nossas vidas, porque todos nós passamos em algum momento das nossas vidas por um momento de crise, por um momento de transformação, por um momento de mudança, um momento na qual o Senhor nos impulsiona a nos posicionarmos na presença dEle para fazer aquilo que Deus quer. E às vezes nós lutamos contra nós mesmos para não fazer aquilo que Deus quer. A mensagem de Deus ela é clara, a mensagem de Deus ela é soberana, a mensagem de Deus ela é objetiva, e nós lutamos, como Gideão no capítulo 6, a partir do versículo 12, onde diz que o anjo apareceu a Gideão, mas não é esse o versículo que nós vamos ler, e ele começa a questionar como que ele era um varão guerreiro, como que o Senhor iria usá-lo para libertar Israel, porque ele era da família mais pobre, ele era de uma tribo pequena, e ele era o menor na casa do seu pai. Mas o Senhor diz para ele: Gideão, vai nesta tua força, porque você vai derrotar os midianitas como se eles fossem um só homem. Porque nós vamos entender no meio desta batalha que aquele povo tinha clamado, aquele povo tinha buscado a presença do Senhor, e o Senhor tinha mandado um profeta. No capítulo 5, no finalzinho, diz que o Senhor mandou um profeta para falar com aquela nação. Mas aquele povo estava ainda se escondendo em cavernas, em montanhas, se escondendo da presença de Deus, até o momento de Deus ter que ter um relacionamento íntimo e pessoal, através de um anjo do Senhor, para Gideão. Porque chega momentos nas nossas vidas que é desta forma. O Senhor precisa falar conosco de uma maneira clara, o Senhor precisa nos chacoalhar, assim digamos, espiritualmente falando, para você acordar, porque nós não queremos acordar. Nós queremos ficar acomodados, nós queremos usar as nossas fraquezas, as nossas limitações como uma desculpa para não fazer a vontade de Deus. Nós queremos usar as nossas limitações para falar: Senhor, eu não vou fazer porque eu sou fraco, Senhor, eu não vou fazer porque eu sou limitado, eu não vou fazer porque eu não tenho condições. Mas o Senhor começa a trabalhar na vida de Gideão, mudando o pensamento e a postura dele. Até chegar no versículo de número 34, que diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os asbiesritas se ajuntaram após dele. Mas olha como que diz aqui a minha versão, na versão King James: então o Espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os asbiesritas, a sua tribo, a sua cidade, para o segui-lo. O interessante que quando Gideão ele teve esse encontro com Deus, ele entendeu a primeira lição que eu quero passar para a igreja formosa de Cristo aqui do Jardim Grimaldi, é que a missão de Deus ela não mudou. Ela continua mesmo. A missão de Deus para este ministério, a missão de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela continua a mesma. Nós estamos sofrendo aqui a perca, do nosso pastor que está com o Senhor na glória, mas a missão da igreja formosa de Cristo, do Jardim Grimaldi, ela não mudou, ela continua a mesma. E para você é da mesma forma. A missão de Deus para a sua vida como membro deste ministério continua a mesma.
Só que para nós fazermos esta obra, nós precisamos tomar esta liderança em tempos de mudança, tomar esta liderança da minha vida, tomar esta liderança do ministério, tomar esta liderança da obra na qual o Senhor colocou sobre a sua vida, e nós, assim como Gideão, ser revestido do Espírito Santo, ao ponto dele tomar pleno controle das nossas vidas. Porque quando nós fazemos a obra na direção de Deus, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, em oração, buscando na minha casa, buscando aqui na igreja, e na igreja nós falamos aqui na sexta-feira, uma oração poderosa aqui na igreja, na qual o Espírito Santo tratou com cada um de nós. O Espírito Santo tocou na vida de um soldado valente, que é o presbítero Luiz, e falou: agora nós vamos ter oração às quartas-feiras também. Então a nossa igreja vai ter oração de quarta-feira às 20 horas e de sexta-feira às 20 horas. Mas 2 cultos de oração, sim, porque mais oração é mais posicionamento, é mais poder. Quanto mais vida se colocando na brecha para orar, para interceder pela igreja do Senhor, é bênção. Então a nossa igreja, por enquanto, ela só tem as segundas-feiras livres, porque terça-feira tem o ensaio dos louvores, né, dos nossos irmãos levitas, quarta-feira tem oração, quinta-feira tem culto, sexta-feira tem oração, sábado nós vamos trabalhar o ano que vem para ter atividades aqui na igreja, e domingo nós temos culto. Então nós vamos estar atuantes na obra do Senhor. Mas para que esta obra venha a crescer, você precisa entender que a missão de Deus para esta igreja, ela não mudou, ela tem um objetivo, e o objetivo é: nós precisamos pregar a palavra do Senhor e anunciar o evangelho em todo o tempo. E Deus precisa levantar um líder, Ele já tem levantado um líder que precisa se posicionar. E aquele líder que Deus levanta na igreja, primeiramente ele precisa ter um encontro com Deus. Porque quando este líder ele tem um encontro com Deus, a missão ela se torna clara, porque o objetivo do líder na igreja é apontar para o futuro, é apontar uma direção. A direção do líder é tocar esta trombeta, este chofar, é conclamar o povo para a batalha e se posicionar na presença de Deus, apontando uma direção, apontando um futuro. Porque a nossa igreja, nós vamos falar isso no aniversário, mostrar aqui as fotos da evolução, fotos do nosso pastor que está com o Senhor, mas é também apontar a direção para o futuro, porque é o futuro que nos importa. Porque não adianta, meu irmão, eu começar algo de Deus na minha vida e parar no meio do caminho. Porque a Bíblia ela vai dizer para mim e para você, e o Espírito Santo ele vai tocar no teu coração, que melhor é o fim do que o começo. Melhor é você avivar a obra de Deus no meio dos anos e ter forças para ir até o fim. O melhor é você ter que o Espírito Santo tomando conta da sua vida, porque você é templo, você é a habitação do Espírito Santo, e ter este Espírito Santo te conduzindo em todos os momentos da sua vida. E Gideão foi desta forma. Ele teve um encontro com o anjo. E diz a Bíblia, você vai ler no capítulo 6, que o anjo ele foi embora. O anjo ele recebeu a adoração, ele preparou ali o seu sacrifício, ele preparou ali, colocou sobre a rocha. O anjo, diz a Bíblia, que ele pegou ali o seu cajado, tocou ali na rocha, aquele sacrifício foi consumido e o anjo do Senhor foi embora. Mas diz a palavra do Senhor que o Espírito de Deus começou a falar com ele. Quando o anjo foi embora, ele caiu a ficha e falou: puxa, eu estou na presença de Deus, acho que eu vou morrer. E Deus começou a falar com ele: você não morrerá. Versículo 23, paz seja contigo, não temas, porquanto não morrerás. E houve uma mudança clara na vida de Gideão. Porque a princípio ele teve a visão física do anjo, mas agora era o próprio Espírito falando com ele, dando a direção.
Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala com o líder da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele fala com os líderes da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele fala com os líderes de departamento da igreja. E o Espírito Santo de Deus, ele vai direcionando todas as coisas. Mas eu preciso ter esse entendimento que a missão não mudou e a vontade de Deus para a minha vida é: continue, avance, vai na tua força, porque o Senhor, ele vai fazer uma obra grande. Porque fazer a obra de Deus, meu irmão, é batalha. É batalha. Mas uma coisa que eu tenho falado com a minha esposa, e eu quero falar com a igreja também. Fazer a obra de Deus, meu irmão, não é algo que eu tenho que fazer com pesar. Fazer a obra de Deus não é algo que eu tenho que fazer reclamando. Fazer a obra de Deus não é algo que eu tenho que fazer cabisbaixo. Não é algo que eu tenho que fazer murmurando. Mas fazer a obra de Deus é ter o meu coração disposto na presença de Deus, como a irmã Sueli falou para mim esta semana: Ney, eu estou amando louvar a Deus na igreja e eu tenho me posicionado, porque esses louvores têm falado ao meu coração. Então, se Deus colocou uma obra na minha vida, eu não vou subir aqui cabisbaixo, chorando, reclamando, murmurando, mas eu vou subir aqui com alegria no meu coração, porque eu sei que foi para isso que Deus me chamou e tem me preparado desde os meus 16 anos. Então eu vou subir aqui, cheio do Espírito Santo, para trazer uma palavra para você, dizendo: meu irmão, vai nesta tua força, e mesmo se você estiver fraco, se posicione, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gideão entendeu o chamado de Deus. Não temos nenhum chofar aqui, não temos nenhuma trombeta. Mas imagina Gideão indo fazer a obra de Deus, com aquele pensamento que ele estava lá no início: sou pequeno, sou fraco, a minha família é menor, eu sou o mais pobre. Se ele fosse com este pensamento, na hora de tocar a buzina, imagina o ânimo deste homem. Ia sair um fom, né? Quantas pessoas iriam seguir ele? Ninguém. Porque o líder, ele precisa estar alinhado. Corpo, mente, coração, unção do Espírito Santo, para poder com autoridade tocar a trombeta e a nação acompanhá-lo. E ele foi. Está com a sua Bíblia aberta aí, né? Ele foi. Ele lutou, ele tocou ali. Diz o versículo 15, aliás, vamos para o capítulo 7, que quando ele tocou a trombeta, o povo se reuniu. 2 dias ele ficou pedindo um sinal, ainda no capítulo 6, eu não vou ler não, mas eu vou explicar aqui para a igreja. Ele começou a pedir sinais, porque não é errado o líder pedir sinal para Deus, ele precisa de uma confirmação. Ele precisa entender se aquilo que ele está querendo fazer, ou implementar, ou passar para a igreja, ou passar para a nação, é da vontade de Deus. E ele começou a pedir alguns sinais. Ele pegou ali um novelo de lã, né, uma porção de lã, digamos assim, colocou ali no lagar onde eles malhavam o trigo, e ele fez uma oração. Ele fez numa noite, ele falou: Senhor, se o Senhor realmente é comigo, se tiver orvalho só em volta, né, se tiver orvalho somente na lã, aliás, somente na lã, e toda em volta estiver seca, eu sei que o Senhor está comigo. Chegou no outro dia de manhã, estava tudo sequinho. Ele pegou uma taça, ele pegou aquele novelo de lã, ele espremeu aquela lã e encheu uma taça cheia. Aí ele disse: Senhor, não fique irado comigo, só se eu te pedir esse sinal mais uma vez. Agora é o contrário, Senhor. Se só o novelo tiver seco e tudo em volta tiver molhado, eu vou saber que o Senhor é comigo. E Deus fez da maneira como Ele pediu. Ele reuniu 32 mil homens para a batalha. Bastante gente ou não foi?
Porque ele tocou a trombeta com autoridade e o povo começou a se juntar com ele. E ele, puxa vida, você pode pensar, 32 mil é bastante gente? É. Mas o soldado inimigo do outro lado, os midianitas, os amalequitas e o povo do deserto, as tribos do deserto, formavam um exército de 135 mil homens. Se você for fazer uma continha básica ali, a proporção para a batalha era 4-1. Cada israelita daqueles 32 mil teria que matar 4 homens, um pouquinho mais, para poder se ajuntar. A desproporção é muito grande. Mas se você for ler a história, Alexandre o Grande, quem gosta de história, o grego macedônico, ele com soldados de entre 32 mil e 40 mil homens, vão dizer os historiadores, ele conquistou praticamente o mundo inteiro. Com este exército, do tamanho do exército de Gideão. Conquistou a Pérsia, conquistou o Egito e virou o império da época. Então, Gideão ele tinha um plano A. Pensa comigo, plano A de Gideão, 32 mil soldados. Esse era o plano A de Gideão. Aí nós chegamos no capítulo 7, você está com a Bíblia aberta, versículo 2 diz assim: Então Iavé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais, para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Pode pôr o próximo, irmão. Disse o Senhor, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Mas na versão King James, olha só que interessante essa versão, versículo 3 diz assim, preste atenção, só na minha voz. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Vou repetir. E observe do monte Gileade. Guarde esta palavra. Observe do monte Gileade. Então 22 mil homens decidiram partir e ficaram apenas 10 mil. 10 mil. Quando a Bíblia fala que tremendo de medo, no hebraico ela traz o sentido de você estar com os joelhos, sabe quando você está com os joelhos? Tremendo. Então aqueles 32 mil foram conclamados, né? Foram ali para a batalha. Mas quando Deus começou a falar para Gideão, conversar com ele, Deus começou a mostrar para Gideão que Deus faz grandes coisas de maneira inesperada. Deus às vezes trabalha nas nossas vidas de uma maneira que você não espera. Você de repente está numa semana de um jeito, na outra semana acontece algo e a sua vida ela se transforma de uma forma muito agitada, muito grande. E Deus começou a falar com Gideão: aqueles que estiverem com os joelhos tremendo, você vai pedir para eles voltar, ficar no monte. Veja bem, a palavra do Senhor fala que era para eles subirem para o monte e observar. Eu vou olhar bem para a câmera ali. Está sendo gravado, né, irmão? Está passando ao vivo. Tem pessoas que vai precisar ouvir esta palavra. E agora eu vou falar com aquelas pessoas, não é com vocês que estão aqui não, mas é com aquelas pessoas que estão nos observando, digamos assim, estão nos ouvindo. Porque tem pessoas, o Espírito Santo ele fala que é o meu coração, e eu como pastor da igreja observo quem está vindo, quem não está vindo. Agora eu tenho que fazer isso, né? É minha função, é minha obrigação. Mas eu vou trazer esta palavra para a nossa igreja, mas as outras igrejas eu não conheço, e tem muita igreja que está escutando a gente. E eu vou entender por esta palavra, talvez você nunca tenha lido esta palavra desta maneira. Porque às vezes a gente lê esta palavra e dá a impressão que esses 22 mil voltaram para casa.
Esses 22.000 fugiram, voltaram para as suas tribos, voltaram ali para os seus vilarejos, mas não é isto que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que os medrosos ficaram ali na montanha, observando. E tem pessoas que estão nas suas casas, observando aquilo que Deus está fazendo neste lugar, para saber se volta ou não volta. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui nesta manhã, que estão deixando de ir nas suas igrejas, e estão observando das suas casas, e estão falando assim no seu coração: será que eu volto ou eu não volto? Será que eu vou para a minha igreja ou vou para outra igreja? Será que eu mudo de igreja ou permaneço na minha igreja? O Senhor manda falar para você: você não é descartável. Deus podia falar: vai para o vale, vai para as suas casas, mas o Senhor falou: sobe na montanha e observe. Sobe para a montanha, e nós falamos de montes aqui nos louvores esta manhã. Nós falamos de subir na presença de Deus. Eu não sei como é que está a tua vida nesta manhã, mas o Senhor fala: observe o que Deus está fazendo na tua igreja e se prepare, porque você não é descartável. O Senhor não vai te deixar de lado, o Senhor não vai te deixar abandonado, mas em cima desta montanha o Senhor vai ter um particular contigo. Pode até doer, mas o Senhor fala: se prepara, porque eu vou te chamar novamente, e você vai ter que se posicionar na minha presença, porque você não está trabalhando para o homem, você não foi chamado para o homem, você não foi chamado para uma placa de igreja, mas você foi chamado para fazer a vontade do Senhor na sua vida. Você não é descartável, diz o Senhor. Porque às vezes a gente ouve pregações e nós imaginamos que Deus descartou esses 22.000 e falou: olha, você não serve mais. Mas não é isso que a Bíblia me ensina. Ficou 10.000, e aqueles 10.000, aleluia, aqueles 10.000 guerreiros fortes, e agora com aqueles 10.000, soldado de 135.000 do outro lado, a proporção mudou. Já não era mais 4-1, mas agora cada israelita teria que matar pelo menos 13 homens e meio, 14 homens para poder vencer a batalha. Mas o Senhor disse, você conhece o texto: ainda há muito povo contigo, diz o Senhor. E o Senhor foi tratando todas as coisas. No versículo 5, no versículo 4, você pode ler depois na sua casa, medite nesta palavra. O Senhor fala assim para aqueles 10.000: olha, manda esses 10.000 para o rio. Eles vão tomar água ali. E aquele que eu disser, quem ia dizer para Gideão? Deus estava falando: aquele que eu te disser, este contigo irá, este contigo irá. Mas aquele que eu te disser, este contigo não irá, este contigo não irá. Porque não adianta você ter 10.000 soldados, e esses 10.000 soldados não estarem no mesmo propósito. Porque o que Deus queria fazer naquela batalha era algo grande, era algo poderoso, era algo que iria marcar gerações, era algo que iria trazer algo sobrenatural para o meio do povo de Israel. Porque Deus queria fazer algo tão grande, tão poderoso, que Deus falou assim: ó, desce para o rio. E aquele que se abaixar de joelhos, eu vou trazer na tradução para ficar mais fácil. Aquele que se abaixar de joelhos no rio, dá uma refrescada, né? É gostoso fazer isso no rio, no calor. Aí você pega ali a água, imagina que você está pegando a água. Vocês viram a estratégia, né? Já aproveita e já toma uma aguinha, né? Ó, que bom. Você põe de lado. 9.700 pessoas fizeram isso.
Mas aqui, a Bíblia usa até um termo aqui, não sei se está traduzido muito certinho, mas diz aqueles que lamberem a água como faz um cachorro, né? Está aí na sua Bíblia. O que Deus está falando? Aquele que chegar no rio e beber a água sem dobrar os joelhos, pega a água na mão, toma a água, olha do lado, pega a água na mão. O que isso quer dizer? Que aqueles 9.700, quando baixaram para tomar a água, o que eles fizeram? Se distraíram, baixaram a guarda, não ficaram atentos. Porque se você dobra os seus joelhos naquele momento de guerra, ali ou agacha para tomar a água, se vem flechas, irmãos, do lado você morre e nem sabe como que você morreu. Por quê? Porque você está distraído. E olha que o Espírito Santo traz ao meu coração. Quantas distrações têm entrado na sua vida e você tem baixado a guarda? Sabe o que Deus fala? Pega esses 9.700, pede para voltar também. Dá a impressão que pede para voltar para suas casas. Não, mas eram para as barracas. As barracas era o que estava onde? Em cima da montanha. Vai também, 9.700, vai lá, fique com ele. Vocês têm um pouquinho mais de coragem? Tem, mas não é só coragem que basta na obra do Senhor. Obra do Senhor precisa ter posicionamento. E aqueles 300 que ficavam olhando de lado, e dava para ver bem, porque tinha 9.700 abaixados, né? Então dava para ver bem, eles pegavam a água com a mão, levavam até a sua boca. 300 soldados. E agora, com 300 soldados, como é que a gente faz? Né? Proporção mudou ainda mais. Cada soldado teria que vencer pelo menos 135 homens. É possível? Não, impossível. Mas é aí que Deus faz. Porque nós temos que entender, mais uma lição que eu quero deixar para você, que a batalha, preste atenção. Lembra que o plano A de Gideão era os 32.000, né? Mas Deus começa a mudar. Agora vem o plano B. O que é o plano B? O plano B era os 300, né? Os 300 soldados valentes, corajosos, destemidos, que não baixam a guarda, que estão vigilantes, que estão na presença do Senhor, que não tem medo, que olha a proporção, 135 contra 300, mas eles falam, se eu precisar morrer em prol do Evangelho, em prol da causa de Deus, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer a vontade de Deus. E Deus faz desta forma. Porque o que eu tenho que entender nesta palavra, que eu falo desconstruir, até usei isso lá nos Maravilhas, que a gente precisa desconstruir algumas ideias. Porque nós achamos nesta palavra que a batalha era de Gideão. Só que a batalha nunca foi de Gideão. A batalha era de... A batalha nunca foi do pastor Miguel. A batalha é de... A batalha não é do presbítero Ney, a batalha é de... Amanhã pode ter outro líder aqui na igreja, e a batalha não vai ser mais do Ney, mas a batalha é de... Às vezes Deus está levantando um pastor aqui em cima. Sabe as nossas crianças que estão aqui em cima, o meu filho aqui? Deus está levantando alguém, preparando aqui em cima, o sucessor da igreja, e a gente não sabe. Mas a batalha não é dele também, a batalha é de... Na sua vida, esta batalha não é tua, porque quando você entregou a sua vida para Jesus e falou, o Senhor tem o controle da minha vida, eu sou teu servo, eu sou tua serva, então a batalha não é tua, a batalha é de... Você consegue levantar o seu dedinho para o céu e falar, Senhor, a batalha que está na minha vida não é minha, a batalha é de Deus. Tudo é Deus nesta passagem. Deus levantou o Gideão, Deus falou com o Gideão, Deus preparou o Gideão, capacitou o Gideão, tirou o medo de Gideão, instruiu o Gideão, foi dando as diretrizes. É muita gente, não, eu quero menos.
E para que você saiba, Gideão, que eu estou na sua vida, pega só o seu moço, Purá, desce até o acampamento dos midianitas e você vai ver o que eles estão falando. Deus do início ao fim foi direcionando todas as coisas, porque a batalha não é do homem, o homem vem, o homem vai, mas a obra de Deus, a palavra de Deus, ela permanece para todo o sempre. E ele desceu escondidinho, na troca ali dos soldados. E ele escutou 2 homens falando: olha, eu tive um sonho esta noite. Eu vi um pão de cevada rolando até o nosso acampamento, destruindo as barracas, colocando as barracas no chão. E Gideão ouvindo, atrás ali de uma pedra, de uma moita, não sei. E alguém traz a interpretação, outro amigo: isso não é outra coisa a não ser Deus nos dando nas mãos de Gideão. Ele subiu, vê como é Deus que faz todas as coisas. É Deus direcionando todas as coisas, é Deus conduzindo todas as coisas. Mas é necessário nós estarmos alinhados com a missão, com o projeto, nós estarmos alinhados com a vontade de Deus, porque a batalha é de Deus e é Deus quem cumprirá os seus planos. Porque se eu não me posicionar para fazer a vontade de Deus, você acha que Deus vai deixar vocês abandonados? Não, Deus vai levantar outra pessoa disposta a fazer a vontade de Deus. Então se eu não me colocar na presença de Deus falando: Senhor, eis-me aqui. O que o Espírito Santo traz ao meu coração? Ele saiu animado, subiu e falou: Deus falou para os 300. Lembra que os 31.700 estavam lá, na montanha. E deveria ser uma montanha bem grande. Uma montanha para caber mais de 30.000 pessoas, é uma montanha bem grande. Mas o Senhor manda dizer para os 300 valentes que estão aqui nesta manhã: se prepare, porque vocês estão se posicionando na presença de Deus, e Deus vai usar vocês para chamar novamente aqueles 32.000, que está quase 32.000 pessoas, que está lá na montanha, só esperando o agir de Deus, só esperando o movimento, só esperando a direção, só esperando a glória de Deus ser manifesta no meio do povo. Porque às vezes nós achamos que nós vamos vencer as batalhas com soldados, lanças e espada. Mas se você conhecer esta palavra, diz que aqueles 300 que não estavam com medo, porque conhecia a presença de Deus. Gideão dividiu em 3 pelotões, versículo 16, capítulo 7, versículo 16. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofares, ou seja, trombetas, jarros vazios com tocha dentro. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas dentro. Então, vou pedir ajuda aqui dos presbíteros. Sobe aqui só um pouquinho comigo. Vamos fazer aqui uma simulação, um teatrinho gospel. Gideão dividiu os 300 soldados em 3 pelotões. Colocou ali um general de um lado com 100, colocou outro general do outro com 100, e ele ficou com 100. E às vezes nós achamos que nós vamos vencer as batalhas com soldados, com lanças, com escudos, com flechas. Mas Deus colocou ali na mão dos 300, ali nos 3 pelotões, Deus fez algo sobrenatural. Porque a vontade de Deus a gente não questiona, a vontade de Deus a gente obedece. Lembra que eu falei na quinta-feira, se a gente ficar colocando por que Deus o Senhor fez isso, por que o Senhor permitiu aquilo,
Irmãos, Deus não tem a obrigação de ficar respondendo os meus porquês. E vai ler a Bíblia, geralmente Ele não responde. Só que se eu ficar com estes porquês, eu vou me desanimando, eu vou me angustiando, eu vou me deprimindo, eu vou sofrendo, porque eu não vou ter na resposta. E eu vou falando, o Senhor não me responde, e vou parar com tudo. Mas a partir do momento que eu falo, o Senhor sabe de todas as coisas, e se o Senhor está dando essa direção, ou se o Senhor permitiu isso, eu só vou te glorificar e te exaltar, porque tudo é para a tua honra e é para a tua glória. Eu não vou questionar, por mais que esteja doendo, por mais que esteja machucado, mas eu não vou questionar, mas eu vou fazer a tua vontade, porque a tua vontade ela é soberana. Quem é que pode ir contra a vontade de Deus? Ninguém. Mas quando eu aceito a vontade de Deus, a minha vida ela se torna mais leve. Então olha, tá ali, imagina um vale, uma montanha grande, sem ali um pouquinho mais distante, Gideão no meio, e ele fala para os 3 pilotões que estavam, olha irmãos, que tremendo, o que eles tinham? Eles tinham na mão esquerda um jarro vazio com uma tocha dentro, um vaso de barro. Por quê? Porque se eles descessem ali aquela ribanceira ou aquele vale lá onde estava o exército com a tocha na mão, o que iria acontecer? Os soldados iriam ver e iriam se preparar para a batalha. Mas como a tocha, imagina que aqui é uma tocha, a tocha estava dentro do vaso de barro e tinha que ser coisa rápido, né? Porque esquenta, né? Então tinha que ser rápido, porque a tocha dentro de um vaso de barro tampado, esquenta muito, né? Ia queimar as mãos dele. Então foi tudo muito rápido. O que Deus está fazendo aqui neste lugar é rápido também, e é a vontade de Deus, não vamos questionar, mas vamos falar, Senhor, eis-me aqui. Então eles desceram na mão esquerda, o vaso de barro com a tocha. Imagina aqui os presbíteros 3, ali está queimando já, está esquentando, mas vamos descer rapidinho. E na outra mão havia um chofar, uma trombeta, ali está a trombeta ali em cima, está vendo? Uma trombeta, um chofar em hebraico. Então na mão direita um chofar, na mão esquerda um jarro com uma tocha dentro. Como é que está essa chama dentro deste vaso de barro que é você? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Diz que eles desceram rapidinho, vamos descer rapidinho, porque já deve estar queimando a mão dos irmãos aqui, né? Mas na mão direita um chofar, na mão esquerda um cântaro. Como é que alguém vence uma batalha desta maneira, meu irmão? Como é que alguém vence uma guerra com uma trombeta e com uma tocha? Vence porque se Deus está falando para ser desta maneira, quem cumpre a sua palavra é Deus. Deus não mente, Deus não faz nada por acaso, as estratégias de Deus são poderosas. Diz que eles chegaram ali no meio daquele arraial e Gideão falou para cada um dos pilotões, falou assim, olha, o que eu fizer, vocês vão fazer também. Porque o líder, não é somente aquele líder que fala, faça o que eu falo, faz o que eu digo. Não é esse o tipo de líder que nós queremos na igreja. Mas o líder bom, o líder verdadeiro é aquele que serve como exemplo. E Gideão disse para cada um dos 2 pilotões e para o dele, olha, aquilo que eu fizer, vocês vão fazer igualzinho. Porque os 300 tinham uma tocha dentro de um vaso de barro. Os 300 tinham um chofar, tinham uma trombeta. E quando Gideão chegou lá embaixo, ele disse, olha, eu vou gritar desta forma, pelo Senhor e por Gideão. Vou repetir, pelo Senhor primeiro, é sempre por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque se eu pegar e colocar Gideão em primeiro lugar,
por Gideão e por Deus, eu estou invertendo a ordem das coisas. Primeiro é por Deus. Eu faço a obra é para Deus, porque se eu vier na igreja para fazer a obra para o homem, eu estou invertendo a ordem das coisas. E quando eu inverto a ordem das coisas, eu posso me entristecer, eu posso me machucar, eu posso olhar para aquele líder e ver que aquele líder, ele não é aquilo que eu imaginava que ele era, ele é muito menor. Mas quando eu olho para Deus e eu creio que Deus é o suficiente na minha vida, eu vou fazer primeiramente a obra para Deus. E Gideão, ele vai na frente, porque o verdadeiro líder, ele não fica escondido atrás dos 300, você entendeu? Ele não fica escondido atrás dos 300, deixa eu me esconder aqui no fundo para ninguém me ver, vai os 300 na frente. Não, ele assumiu a dianteira da coisa e falou: olha, eu vou apontar para vocês a direção do futuro, o que Deus quer fazer na vida de vocês. E Gideão pegou aquele cântaro, quebrou aquele cântaro, todo mundo quebrou o cântaro, e na sua mão direita todo mundo tocou o chofar, com uma autoridade tão grande, daqueles 300 guerreiros valentes, destemidos, que não estavam com medo, mas estavam cheios da unção, que diz a Bíblia que quando ele tocou aquele chofar, com tanta autoridade, gritou, por Deus e por Gideão, diz que aqueles 135 mil homens, ficaram todos assustados, começaram a correr das suas barracas, e começaram a lutar um contra os outros, e começaram a se matar entre eles mesmos. E sabe o que aconteceu na batalha? Os 300 só ficaram parados, não tiveram que lutar naquele momento. Os 300 só ficaram parados, tocando a sua buzina e gritando, e o exército do inimigo começou a fugir. Aí eu quero encerrar no capítulo 7, versículo 24, e vou falar novamente. Vocês conseguem ficar aqui mais um pouquinho comigo? Pode ficar aqui? Glória a Deus. Já esfriou a tocha, né? Agora está mais fácil de segurar. Já quebrou o jarro, já esfriou aqui a tocha, dá para segurar, né? Tá bom. Então, eu quero falar agora para vocês que estão em cima da montanha. Olha o que diz o versículo 24. Lembra que eu disse no início? Ninguém é descartável. O Senhor não abandonou aqueles que fugiram, que estavam com medo. O Senhor só deu um tempo para eles. Falou: olha, vocês vão ficar na montanha e vocês vão observar. Lá de cima, eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Imagina a conversa em cima daquela montanha. O que aconteceu com aqueles crentes? Será que eles estão raciocinando direito o que está acontecendo? Mas foram vendo o movimento. E quando eles viram aquele exército do inimigo se matando, fugindo, o que diz o versículo 24? Gideão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros convocando: descei para atacar o exército de Midian e ocupai ante as águas do rio Jordão. Não é isso que está aqui? Enviou mensageiros. Sabe aqueles 300 que estavam em pé? Eles não precisavam batalhar, mas ele falou assim: olha, vai lá nas montanhas, pega o seu 100, vai lá, comece a convocar aqueles 31.700, comece a convocar aquelas pessoas e pede para eles descer ao Jordão. Pega o seu pelotão de 100, vai lá, sobe as montanhas correndo. E aqueles homens eram tão valentes que eles subiram aquelas montanhas rapidinho. E aquele exército que estava escondido com medo, em cima da montanha, vendo a glória de Deus naquele lugar, desceu no rio Jordão e batalhou a batalha do Senhor, guerreou a guerra do Senhor. Ei, vai chegar o dia que você vai descer a montanha e vai batalhar a guerra do Senhor, porque você está com medo agora, mas vai chegar a hora que o Senhor vai tirar este medo e você vai descer para batalhar as guerras do Senhor na sua vida.
Amém. Glória a Deus. Fique com esta palavra. Obrigado, meus irmãos. Pode descer. Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos. Esses pelotões valentes, nós vamos, meu irmão, guerrear sim as batalhas do Senhor. Se coloque de pé. Precisamos caminhar, meu irmão, com confiança e com fé. Porque se você não tiver confiança naquilo que Deus tem na sua vida, você não vai conseguir. Se você não tiver fé que Deus pode fazer um milagre nesta situação que você está passando, porque a batalha é do Senhor, você não vai conseguir. Mas você não conseguir não quer dizer que Deus esqueceu de você e que Ele te descartou. Ele está te dando um tempo. Mas cuidado, porque este tempo que Deus está te dando não pode se estender demais, porque a batalha é agora. A batalha você precisa travar é agora. Você precisa se posicionar agora. Os 300 que Deus tem aqui nesta igreja precisa estar firmes, fortalecido, não com espada, com lança ou escudo, mas com tocha e chofar. O chofar é anunciar. Só tinha o chofar, a trombeta, quem era general do exército. Você é um general do exército do Senhor